Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, muito bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital e hoje nós vamos começar aí a dar uma olhadinha no nosso livro 2, certo? Então a gente vai ter nesse primeiro conjunto aí, nós vamos fechar a primeira unidade. E já na nossa aula 1, que nós temos lá, vai aparecer essa questão da climatologia, que sem sombra de dúvidas é uma questão extremamente importante para a geografia, né? Então, o que seria essa climatologia? Nós sabemos muito bem que a geografia ela está preocupada com uma quantidade muito grande mesmo de fenômenos, por assim dizer, que acontecem no nosso planeta. E o que acaba acontecendo aqui, né? Se você acompanha o noticiário, a mídia de forma geral, nós sabemos que os problemas hoje relacionados com o clima, com a atmosfera, com a poluição e assim por diante, eles são problemas muito grandes, né? Então, por conta disso que nós encontramos aí, que a climatologia, ela passou hoje a talvez ser uma das áreas mais importantes aí dentro da geografia, tá certo? Então é isso que nós vamos nos preocupar nesse primeiro encontro. Bom, o que eu quero chamar a sua atenção? Mais ou menos um pouco da nossa metodologia, como é que nós vamos trabalhar. Eu não conheço você, meu querido aluno, minha querida aluna, mas nós vamos procurar trabalhar basicamente os conceitos chaves, porque a gente sabe que aqui, né, é um outro formato de aula, diferente de sala de aula. Então tem que ser um jogo um pouquinho mais rápido. Então eu aconselho você. Eu costumo deixar no finalzinho da nossa aula aí, algumas atividades lá da sua apostila. Então, se você não tiver a apostila física, você sabe que você tem um acesso virtual a isso. O que eu aconselho nesse período é você fazer o quê? Procure esses exercícios, faça esses exercícios. Deixe o seu livro, deixe a sua apostila em ordem bem bonitinho. Que a hora que nós retornarmos aí às aulas normais, você já vai chegar com o conteúdo bem acertadinho lá e eu tenho certeza absoluta que você não vai ter problema nenhum, tudo bem? Mas eu vou dando mais dicas aí para você e você não se preocupe. Então, olha lá, vamos começar aqui então. Quando nós falamos dessa questão da climatologia, muitas vezes a gente tem que começar da seguinte forma, fazendo uma diferenciação entre esses dois conceitos que aparecem aqui para você, que é o conceito de tempo atmosférico e de clima atmosférico. Então nós acabamos sendo o quê? O que seria a diferença entre esses dois conceitos? Tempo atmosférico, né? Então quando você acorda, por exemplo, de manhã na sua casa, tem que ir para a escola. O que você faz? Você vai dar uma olhada lá na janela, como é que está o tempo? Pode estar frio, pode estar calor, chovendo, sol e assim por diante, né? Então, o que a gente acaba percebendo desse clima atmosférico aí? Desculpe, desse tempo atmosférico? Ele é variável. Você pode muitas vezes perceber que ele acaba variando mesmo num prazo de 24 horas. Existem as viradas de tempo, que muita gente usa essa expressão, né? Aquilo pode variar, diferentemente do que acontece com o clima. Então, nós costumamos dizer que o clima ele não é nada mais, nada menos do que um conjunto de diferentes tempos atmosféricos, certo? Então você vai pegar lá, os climas eles têm uma certa classificação. Então você vai pegar um clima equatorial, um clima tropical, um subtropical e coisa parecida. Ele vai ter temperatura máxima e a temperatura mínima, a média de chuvas e outras características típicas de cada tipo climático. Então, se chove muito, chove pouco, temperatura aumenta ou diminui, que são os diferentes tempos, o que é que nós percebemos? O clima ele sempre permanece o mesmo, que são aquelas observações feitas num prazo de 30 anos, tá certo? E a climatologia tem uma preocupação muito grande em fazer essas classificações aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Agora vamos lá, ó. Nós temos uma segunda telinha aqui, que é a nossa telinha que vai tratar um pouquinho dessa questão relacionada com a nossa atmosfera.
Então, quando a gente vai estudar toda essa questão climática, o que a gente percebe? O que a gente acaba percebendo é que essa atmosfera aí, ela é importante porque é ali que nós temos todos os fenômenos que estão relacionados com a climatologia. Tá? Então, agora você vem aqui na tela comigo, que nós vamos acabar tendo o quê? Conforme vai aumentando a altitude a partir aí da superfície do nosso planeta, a nossa atmosfera ela mudam algumas características dela, certo? Então por isso que nós dividimos ela em camadas. Primeira camada que aparece bem aqui embaixo, ela é a camada mais importante para nós, que é a troposfera, né? Ela vai ali o quê? Uma coisa mais ou menos de 15, 18, 20 quilômetros, mas é principalmente ela que é a mais importante, por ser o quê? Por ser nela que acontecem os principais fenômenos climáticos. É aqui que está a maior parte da vida do nosso planeta. Né? Então essa é uma característica e uma característica importante. Na sequência nós temos o quê? A estratosfera, né? Que ela vai chegar aí numa espessura, numa altitude de uns 50 quilômetros, onde nós acabamos sendo o quê? Ela também trata de ser importante. Hoje em dia a gente vai ver com calma lá na frente, fala-se muito da camada de ozônio, não é mesmo? E essa camada de ozônio acaba apresentando o quê? Ela está justamente nessa nossa estratosfera. Né? Essa é a grande importância dela. Aumentando a altitude um pouco, nós chegamos aí na mesosfera, entre os 50 e os 85 quilômetros de altitude, que possui aí uma série muito grande de fazer o quê? De gases, por assim dizer, que tem a capacidade de reter uma quantidade significativa da energia do Sol. Daí nós chegamos lá também na nossa termosfera, que é uma camada muito grande, que ela acaba tendo o quê? Ela acaba tendo diversas características aí, né? Mas ela basicamente é a fronteira entre aquilo que nós chamamos de atmosfera e exosfera, que já é o limite final, que estaria diretamente relacionado com o quê? Diretamente relacionado com a presença do espaço sideral. Mas o que é mais importante para nós aqui? Nossa preocupação maior é, sem sombra de dúvidas, a troposfera. Talvez também essa estratosfera, por conta dessa camada de ozônio hoje em dia. Tudo bem? Então vamos lá. Outro pontinho que é muito importante quando nós estudamos a climatologia são os elementos do clima. Tá? Como é que esses elementos eles tratam de se alterar? Primeiro desses elementos que nós encontramos aí é a chamada temperatura. Tá? Então nós vamos ver com mais calma depois que a temperatura atmosférica ela vai variar de acordo com uma quantidade muito grande de fatores, certo? Mas sem sombra de dúvidas, principais fatores que aí alteram são o que? Latitude e longitude. E quando nós falamos desses principais fatores, nós estamos nos relacionando com o quê? Com grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a altitude e quanto maior a latitude, você vai ter uma temperatura menor. Além disso, o que nós temos? Outro elemento do clima que é muito importante é a umidade. Né? Então a primeira coisa que nós temos que entender é que existe um ciclo da água. Correto? Então a água vai tratar de fazer o quê? Ela vai tratar de estar na maior parte das vezes na superfície do planeta. Daí o que acaba acontecendo? Essa energia solar, ela aquece essa água e essa água evapora. Ela vai ficar concentrada aqui, ó, na atmosfera, na forma de gases, que muitas vezes a gente não enxerga isso. A partir que nós temos alguns fatores, como por exemplo a queda dessa temperatura, o que vai acontecer? Essa água ela vai imediatamente abandonar esse estado de gás e voltar para o estado líquido. Daí acontecem as precipitações. O que seriam essas precipitações? São as chuvas, por exemplo. Né? Se você der uma olhada com mais calma lá no seu livro, você pode ver e faça isso. Você tem uma chuva que é orográfica, que é uma chuva por causa de formas de relevo, uma convectiva, que é uma evaporação muito grande, e quando esse vapor de água chega nas camadas mais elevadas da atmosfera aí, acaba acontecendo o quê? Baixa a temperatura e volta, ou mesmo uma frontal, que é o encontro de duas massas de ar, uma quente e uma fria. Ainda você tem a geada, a neve, próprio orvalho, também são diferentes formas que nós encontramos de precipitação.
Outro elemento do clima importante que nós temos é a pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? A pressão atmosférica ela não é nada mais que, se você for imaginar aquela ideia da atmosfera que nós temos. Essa atmosfera ela possui uma massa representada pelas moléculas de gases. Então, se eu for pensar agora aqui, eu tenho uma camada de gases que ela está sobre mim. E o que acaba acontecendo com ela? Ela está fazendo uma pressão. Por que é que a pressão atmosférica ela é importante? Porque ela vai ser a grande responsável por fazer o quê? Justamente aí por nós termos a dinâmica da atmosfera. É ali que nós encontramos, né, o grande motor da atmosfera. Sendo que nós sabemos muito bem que ventos e massas de ar, eles acabam tendo origem aonde? Nas regiões de alta pressão e se destinam às regiões de baixa pressão atmosférica. Então esse é o nosso motor que nós temos aí, e esse motor é muito importante, né? Essa pressão atmosférica ela vai tratar de variar o quê? De acordo com diversos elementos, como por exemplo, a temperatura. Quanto maior a temperatura, essas moléculas elas vão se dilatar, vamos pensar assim que elas vão ficar maiores, e elas vão empurrando as outras, né? Lá em outra região do nosso planeta, nós vamos ter uma temperatura baixa, que as moléculas estão comprimidas. Então, elas vão recebendo essas moléculas das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Isso é muito simples de você ver, por exemplo, quando nós acabamos tendo aí uma análise do nosso globo. Você sabe muito bem que essa região próximo da linha do Equador é a região de mais elevadas temperaturas. Quanto mais você se afasta para o norte, quanto mais você se afasta para o sul, vai diminuindo. Então imagine, aqui nós temos o Equador e aqui nós temos os trópicos. O trópico a temperatura é mais baixa. Então o Equador sempre ele é uma região do quê? De alta pressão atmosférica. E os trópicos, pela baixa temperatura, são regiões de baixa pressão atmosférica. Então daí nós vamos ter o surgimento desses ventos aí, que eles são conhecidos como o quê? Como os chamados ventos alísios. Tudo bem? Tudo legal? Olha lá, ó. Como eu tinha falado para você aí, nós temos ainda alguns fatores do clima, que ele também são fatores importantes, por exemplo, como a latitude e a altitude, eu já chamei a sua atenção. São grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a altitude ou a latitude, nós vamos ter o quê? Por exemplo, menor a temperatura. O relevo, ele vai ter uma influência muito grande no meio também, ou no clima, por conta de quê? Ele pode vir, muitas vezes, servir como uma forma de barreira para algumas massas de ar. Ele pode influenciar na altitude e assim por diante. Continentalidade, maritimidade são outros elementos muito importantes. O que é isso? São características físicas que nós temos dos líquidos e dos sólidos. Eles vão influenciar numa coisa chamada de amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura em um período. Continente, sólido, aquece mais rápido e resfria mais rápido. Maritimidade, então são os líquidos. A água demora mais para aquecer e demora mais para resfriar. É através disso aqui que nós explicamos o quê? Por exemplo, lá nos desertos, o que acontece nesses desertos? Nesses desertos nós vamos acabar percebendo aí que durante o dia, temperatura muito baixa, muito alta, e durante a noite as temperaturas caem. Por quê? Porque é continentalidade. Então vai ser uma grande amplitude térmica. Ao contrário, se você tiver, por exemplo, numa praia, no litoral, daí a amplitude térmica diário até mesmo anual, ela vai ser uma amplitude menor. Além disso, nós temos aí a cobertura do solo, né? Que vai gerar, por exemplo, um fenômeno conhecido como o quê? Como as ilhas de calor. Observa um pouquinho essa imagem aqui, ó. Centro da cidade, regiões rurais ao redor. Olha o que acontece com a temperatura. Ela é muito alta na região que nós temos o centro da cidade. Por quê? Porque o centro da cidade ele é feito por prédios, construções, calçadas, asfalto. A energia solar chegou, ela é refletida para a atmosfera e essa atmosfera eleva a temperatura. Já quando nós temos uma região mais rural, com mais área verde,
mais solo exposto, isso vai absorver a energia solar e não reflete tanto, por isso que essa temperatura ela cai e cai legalzinho aí. Tudo bem? Então tá bom. E olha lá, ó, para nós fecharmos o nosso brinquedinho de hoje, o que acontece? Eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês, uma atividade, pensa assim, uma atividade de casa, né? Se você for dar uma olhadinha lá no teu livro, na página 682 e 683, eu quero que você faça uns exercícios que tem o título lá de Praticando. 4 exercícios, do 1 a 4, que já é bem legalzinho. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.